Cristóvão, boa noite. Boa noite. Quero que você fale desse jogo, se realmente o Corinthians ficou abaixo do que você esperava, esse jogo contra o Figueirense, empate no final, o Corinthians tentou pressionar para tentar uma vitória de virada, são 2 empates seguidos, o quanto atrapalha nesse momento o Corinthians brigando para chegar à liderança do campeonato, se você achou realmente que seu time foi abaixo do esperado? Não achei que foi abaixo do esperado, não. Achei que foi porque ele foi melhor do que domingo passado, foi bem. Nós tínhamos ciência da proposta de jogo do Figueirense, jogaram por uma bola, jogaram no contra-ataque, no primeiro tempo também fechado. Na volta do intervalo, ele voltou mais ainda atrás, só com um atacante, 5 jogadores no meio de campo. Então, jogaram para se defender o tempo inteiro. Mesmo assim, a nossa equipe conseguiu criar no primeiro tempo, variando bem o jogo, jogando pelos lados do campo. Então, nós fomos melhores do que nós fomos no jogo passado e isso era um desejo, era importante fazer isso. Uma pena que, num erro, a gente tomou um gol e já sabíamos quanto ia ser difícil esse jogo. E os jogos aqui também têm essa dificuldade. As equipes jogam fechadas, jogam atrás, no contra-ataque, então tem que trabalhar muito. A gente estava preparado para isso, trabalhamos para encarar isso e eu acho que fomos bem, porque tivemos chance de ganhar. Eles jogaram para se defender, o goleiro dele, eu acho que foi o melhor jogador em campo. Apesar disso, Cristóvão, das suas palavras, de que o time criou, que o time foi bem, que o Corinthians finalizou, se eu não me engano, no primeiro tempo foram 2 bolas chutadas a gol. No segundo, o Corinthians chutou mais a gol. Você acha que dá para aumentar esse poder de criação da equipe? O André, por exemplo, saiu falando que, não criticando, mas explicando por que ele não chutou a gol, ele falou a bola é difícil de chegar num jogo desse. Você acha que pode aumentar esse poder de criação? Não, pode, e é o normal da equipe. Normalmente, se for ver as estatísticas de jogos anteriores, a equipe normalmente cria muito mais. E mesmo sendo poucas, as criações no primeiro tempo foram jogadas assim, claras chances de gol. Mas o normal da equipe, a equipe tem variação de jogo e ela é muito mais criativa. É que o jogo em si era um jogo para não ter tantas oportunidades, porque era um jogo que seria truncado, eles paralisando o jogo, atrasando o jogo e jogando o tempo inteiro atrás. Então, eram características que nós esperávamos que acontecesse no jogo. Cristóvão, boa noite. Boa noite. O torcedor, é lógico que ficou bastante chateado com o resultado e muitos deles questionaram o porquê do Guilherme ter perdido tanto espaço no time do Corinthians, sendo que você fala agora a respeito dessa criatividade que pode ser aumentada e o Guilherme naturalmente tem essa característica. Então, você já pleiteia daqui para frente um retorno do Guilherme ao time. E uma outra questão, o Pato não joga mais com a camisa do Corinthians porque ele está sendo negociado. De fato, agora o Alexandre Pato não vai mais jogar por causa de um negócio que vai para o Villarreal da Espanha? Ele, desde que ele foi apresentado e começou a trabalhar com a gente, essa possibilidade ela sempre foi possível, desde que fosse alguma coisa que fosse interessante a todos, a ele e ao clube. Então, só se acontecer alguma coisa nesse sentido. Em relação ao Guilherme, não, o Guilherme não perdeu espaço, não. A equipe, ele inclusive tem sido jogador, ele não tem iniciado o jogo, mas é o jogador que eu tenho mais usado também. No jogo de hoje, eu ia fazer isso, até porque a equipe do Figueirense ele povoou mais o meio de campo, a saída estava ruim. Eu comecei já com o Danilo, que ele podia fazer isso e chegar na frente. E o Guilherme mais na organização. Então, primeiro eu coloquei Danilo, depois coloquei o Guilherme para poder encaixar isso e acho que funcionou bem. Cristóvão, o time do Corinthians fez 2 jogos em casa, existe até a expectativa de repente o time assumir a liderança, conseguir 2 vitórias jogando em seu estádio. O Corinthians termina essa sequência com apenas 2 pontos. Projetando agora as próximas rodadas, o Corinthians tem 2 jogos fora de casa. Você acha que o time agora fica na obrigação de conseguir pelo menos uma vitória jogando aqui fora do estado de São Paulo? Nós ficamos na obrigação sempre. A nossa obrigação é ganhar porque temos time para isso, para ganhar aqui, para ganhar fora. Mas o Campeonato Brasileiro, ele é duro desse jeito, é duro para todo mundo. Ninguém tem facilidade, inclusive, de ganhar em casa, não. Em casa ou fora, sempre a dificuldade ela é sempre grande. E isso vai acontecer.
Agora nós temos uma equipe que ela tem possibilidade de sair, ganhar fora, já ganhamos e vamos ganhar mais jogos fora também. Só, se você me permite, duas perguntas. Sim. Uma a respeito do Danilo, por que da opção do Danilo, que acabou até fazendo o gol, e esse fato de ficar um tempo agora sem jogar em Itaquera, o Corinthians não perde aqui a 32 jogos, queria que você falasse também sobre isso, por favor. Normalmente isso é muito importante, isso é um fator importante, mas nós trabalhamos para que a equipe se porte bem aqui em Itaquera ou fora de Itaquera, mesmo sendo outro estádio em São Paulo, ou quando a gente joga fora, porque a equipe, que se quer ser campeã, ela tem que ter um comportamento, independente de lugar, um comportamento de alto nível, e a gente trabalha para isso, buscando isso. Desculpa, mas a outra... o Danilo, como eu acabei de falar, nós precisávamos da construção do jogo, que estava muito lenta e a gente com dificuldade. Ele faz bem isso. Então, eu comecei com ele porque ele poderia ajudar na iniciação da jogada e chegar bem na área. Então, ele foi o primeiro por conta disso. E aí, depois, para aumentar essa organização de jogo, para a gente ter facilidade de controlar o jogo e não sofrer tanto contra-ataque, a entrada do Guilherme. Cristóvão, ainda sobre suas alterações, eu queria que você falasse se você conseguiu o que você gostaria, né, das suas 3 alterações, principalmente levando em consideração que as 2 primeiras, né, a saída do Rodriguinho para a entrada do Elias e a saída do Giovanni Augusto para a entrada do Danilo, o torcedor vaiou. Eu queria também saber se você entende essa manifestação do torcedor, de que forma. Não, eu acho que o torcedor não vaiou a substituição, não. Ele vaiou os nossos erros no momento que a gente tinha que empatar o jogo. Quando tomamos o gol, estamos perdendo de 1-0 em casa, tudo de errado que você fizer, você vai ser vaiado. Então, foi muito mais em consequência disso. E a entrada dele, do Danilo, é a explicação que eu dei, que precisavam de melhorar na saída de bola, na construção, para que a bola chegasse no ataque. Cristóvão, eu vou insistir nessa questão dos jogos dentro de casa, né? Foram apenas 2 pontos em 6 disputados, independente de atuação do Corinthians. No que você acha que isso pode, e se você acha que isso pode ser prejudicial, porque a gente sabe que pontos corridos é muito complicado se perder ponto, principalmente dentro de casa. Você acha que isso pode prejudicar o Corinthians de alguma forma? Hoje até muito mais. O outro jogo sendo dentro de casa, mas era um clássico estadual. Então, o resultado foi normal em termos de resultado. Hoje não. Hoje nós tínhamos que, mais do que na semana passada, de que ganhar o jogo. Isso sim. Isso pode pesar se a gente não recuperar nos jogos que vamos ter ainda aqui e principalmente nos jogos fora. Cristóvão, boa noite. Boa noite. São 2 jogos e 2 vaias da torcida consideradas duras, de certo modo. Você considera isso normal, essa pressão tão dura da torcida? A torcida, ela é exigente. Quando eu cheguei aqui, o que mais me chamou a atenção, até por vir aqui como adversário e quando passei aqui como jogador, é que antes não existia essa coisa do incentivo durante o jogo e a aprovação ou reprovação no término da partida. Isso existe. Agora, como a gente veio de um empate no jogo aqui e hoje o jogo seguido, hoje ele estava um pouco mais impaciente e ainda por termos saído atrás. Então, essa impaciência é muito por conta disso, porque acho que, numa forma geral, a equipe foi bem, agora saiu atrás, e aí alguns erros, querendo, aí apressa um pouco para poder ter que empatar o jogo e ganhar, então comete erros, e todos os erros, aí eles são criticados. Cristóvão, gostaria que você falasse a respeito de 2 jogadores. O primeiro é o Léo Príncipe, que fez a estreia dele como profissional do Corinthians hoje. Queria que você fizesse uma análise da atuação dele, se ele lidou bem com a responsabilidade. E segundo o Danilo, que é um jogador de 37 anos e que, novamente, isso tem sido rotina já, conseguiu um resultado, conseguiu pontos para o Corinthians. Queria saber se isso, ter um jogador tão experiente e resolvendo jogos, é uma coisa que dá um ânimo a mais para o grupo, para os mais jovens também. Sim, conta muito. Por isso, ele tem
a importância que ele tem não é de agora, é de algum tempo, né? Ele sempre um jogador decisivo, um jogador experiente, que tem o tempo do jogo, ele sabe variar a velocidade do jogo, distribui bem as bolas, então ajuda bastante na organização e por isso essa importância que ele tem já de algum tempo. E a outra? Sim, o Léo, ele foi muito bem, porque não é fácil jogar num jogo que nós sabíamos que seria bastante difícil, não só difícil o jogo, difícil de jogar o jogo. E ele foi muito bem, fez as coisas que nós tínhamos treinado, marcou bem, quando pôde, atacou. Então foi uma partida muito boa. É importante para ele, é importante para o nosso grupo, ficamos todos contentes com isso.